6 horas e 56 minutos no ar. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, subcoordenador do Procon de Caicó, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Panorama 95. Tudo bem com você? Tudo bem, meu amigo, com você também? Beleza, ótimo. Vamos lá aqui, temos muitas perguntas. Deixa eu mandar um abraço aqui para um fã seu. Aliás, você tem um fã-clube aqui grande, né? Mas tem um camarada que gosta muito de você. Ele trabalha na UFRN, né, no curso de medicina. Nosso amigo Zé Cunha. Zé Cunha é uma figuraça, viu? Gosto muito dele. E diz que é louco para um dia, qualquer dia, tomar um copinho de água mineral com você, né? Mas vão dois abraços, o seu e o meu. Pronto, beleza. Vamos lá, gente. Tem pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, 988-775550. Bom dia, Marcos Dantas. É José Hilton aqui da Vila Altiva, tudo bem? Tudo, José Hilton. Uma pergunta para doutor Márcio. Eu comprei uma TV no site do Magazine Luiza e depois me arrependi da compra. Liguei para o 0800 do Magazine, os mesmos me orientaram a devolver a mercadoria no ato da entrega. E assim foi feito. Já se passaram 30 dias que essa mercadoria foi devolvida, mas a fatura continua constando no meu cartão. O que é que eu devo fazer? E aí, o que é que ele deve fazer? José Hilton, essa demora, ela não é irregular ainda, não é absurda, meu amigo. Olha, qualquer solução apresentada em cartão de crédito, em fatura, ela pode ser concluída e visualizada em uma ou até duas faturas subsequentes. Como faz até agora 30 dias da sua compra, então não é absurdo, não está equivocado, não é errado que você recebeu uma fatura cobrando ainda, por exemplo, a primeira parcela da televisão. Mas o correto é que na fatura seguinte, ou seja, uma até duas faturas subsequentes, você já possa visualizar o cancelamento da sua compra. Ou seja, eles vão cobrar, possivelmente vão cobrar as outras faturas inteiras, não sei se foram 10 vezes, em 12 vezes, vão cobrar todas as outras e vão devolver o valor integral. Essa fatura que você recebeu agora, que ainda constou pagar a cobrança, porque não deu tempo de resolver o problema de cancelar a sua compra antes do fechamento. Porque a compra é cancelada de fato pela loja quando você recusa o produto e quando ele volta para o estoque da empresa. Então, entre chegar até sua casa pelo correio ou por transportadora e entre voltar de sua casa por correio ou transportadora até voltar para o estoque da loja e ser baixada aquela venda, isso pode levar um prazo de 15 dias, 20 dias, até um mês. Então não deu tempo de ser dado baixa na sua compra. Então quando o produto volta para o estoque da empresa, vai começar a contar esse prazo para que seja dado baixa na venda, seja cancelada aquela compra e o dinheiro seja estornado na sua fatura de cartão de crédito. Então, contando dessa devolução, isso pode levar de uma a duas faturas subsequentes a contar da data do fechamento da sua fatura. Então, se você pode, se ficar com alguma dúvida, entrar em contato com a loja, até mesmo com a operadora do cartão, mas onde é que aconteceria um problema muito grave? Se a gente chegasse aí a 90 dias, por exemplo, sem o estorno dessa quantia. Então já seria uma questão irregular que poderia ser discutida via PROCON ou até via judicial. Mas por enquanto, amigo, você está amargando a demora. Eu sei que isso gera até um prejuízo financeiro. Você fica, às vezes, com medo, Marcos, de fazer a compra em outro site, porque o dinheiro não voltou ainda. Mas essa demora, ela é institucional, ela não está na lei, mas não é ilegal. Ela é procedimental, acaba sendo necessário. Lembre-se que partiu de um ato do consumidor, foi o consumidor que cancelou aquela compra, então não é irregular. No entanto, se esse prazo for se estendendo por muito tempo, aí se você continuar sendo cobrado, por exemplo, pela primeira, segunda, terceira fatura do televisor, aí você já pode considerar essa cobrança como indevida, pode procurar o PROCON, pode exigir inclusive estorno em dobro desse valor, mas por enquanto é esperar um pouco mais. Pergunta para o Dr. Márcio Leonardo: eu paguei o cartão Ouro Card Banco do Brasil com descontos através de ativos. Gostaria de saber se é legal o cliente ficar com restrições junto aos bancos, tendo em vista o pagamento do cartão com desconto. Todas as vezes que procuro o banco para qualquer movimento de crédito, eles dizem que estou com restrições, impedindo dessa forma o acesso a esses serviços. Olha, Marcos, a questão da restrição interna. Essa restrição não é aquela, por exemplo, de SPC, de Serasa, de protesto cartorário. Isso é uma restrição interna, uma anotação histórica que funciona interna corporis dos bancos. Não seria, por exemplo, para o consumidor, é irregular
porque ele não tem dívida com aquele banco, então não tem nenhuma motivação para que exista uma restrição. No entanto, você às vezes tem uma dívida com o banco, pode nem ser do cartão de crédito, pode ser do empréstimo ou de qualquer outra natureza. O banco ele terceiriza a sua dívida, a Ativos, no caso, é a do Banco do Brasil, a da Caixa Econômica tem outra empresa, os bancos têm empresas para as quais eles terceirizam as suas dívidas. Então, muitas vezes, quando você paga, até com desconto, porque a gente sabe que costumeiramente você consegue desconto com essas empresas maiores do que conseguiria com o próprio banco, então você faz o pagamento a menor e o banco deixa você numa lista de restrição, que é uma restrição interna daquele banco, que às vezes, inclusive, se espalha para outros bancos. Isso não é impossível de acontecer. Qual é o problema? A legislação não obriga o banco a contratar com qualquer pessoa que solicite a liberação de crédito ou toga de financiamento a produtos similares. Isso aí pode ser empréstimo, pode ser o próprio cartão de crédito, certo? A lei diz que a outra pessoa, a lei não coloca como banco, mas só quem pode prestar esse serviço são os bancos. Diz que o banco não é obrigado, Marcos, a conceder o crédito de nenhuma natureza. Como eu disse, pode ser empréstimo, pode ser limite de cheque especial, pode ser cartão de crédito, outras formas de negociação. Então o banco ele não é obrigado e ele não tem sequer a obrigação de dizer por que não aceitou. Olha, a única negociação que não pode ser recusada dentro do território nacional é aquela que você paga à vista em moeda corrente nacional. Ou seja, nenhuma pessoa, se você tem uma loja, você vende roupas, por exemplo, se um inimigo seu, mortal, Marcos, chegar naquela loja com 50 reais para comprar uma roupa de 50 reais e você recusar, porque você tem inimizade com aquela pessoa, você está praticando um crime federal, você está recusando moeda corrente nacional sem motivação alguma. Então isso não é permitido pela legislação. O dinheiro nacional ele tem que ser aceito obrigatoriamente. Mas ninguém pode obrigar, por exemplo, a vender essa roupa em 2 vezes, em 4 vezes. Nenhuma loja, nenhum posto de combustível, por exemplo, é obrigado a aceitar cartão de crédito. A maioria aceita porque incrementa as vendas. Mas nenhum comerciante é obrigado, por exemplo, a fornecer o pagamento por meio do cartão de crédito, por meio do cheque, por meio do financiamento ou até do crediário. Ele não pode recusar unicamente aquilo que é pago em dinheiro. A mesma coisa vale para os bancos. Então o banco cria aquele cadastro interno, ele opta por não negociar com aquele consumidor durante um certo período, isso não tem prazo para terminar. Alguns consumidores procuram de fato o PROCON e como eu trabalho com acolhimento, Marcos, eu entendo que no PROCON nós temos realmente que dar acolhimento ao consumidor, embora eu tenha o conhecimento da legislação e saiba que o banco pode dar esse tipo de resposta, eu entro em contato com o banco para perguntar o que está acontecendo, por que está restrito o nome daquela pessoa, o que é que houve de errado, o que é que está acontecendo de errado. Muitas vezes nós conseguimos inclusive resolver o problema, mas outras vezes os bancos preferem responder argumentando com a lei que não é obrigado a contratar com ninguém e nem é obrigado a dizer o porquê. Com isso ele cala a minha boca, porque isso é questão de lei federal, certo? Então, em relação ao ouvinte que fez a pergunta, ele pode tentar, por exemplo, a contratação de crédito junto a outra instituição, ver se ele consegue. Pode tentar junto ao próprio Banco do Brasil, porque o banco vive disso. Então, na argumentação, ele pode até conseguir a contratação. Se ele não conseguir, se ele acha que é injusta essa solução do banco, ele pode procurar o PROCON para tentarmos, ou pelo menos uma explicação, saber o porquê. Mas ele tem que estar consciente disso. O banco pode responder, inclusive, parece grosseiro, mas a lei permite, me dizendo que não tem obrigação nenhuma de me prestar essa informação. Mas porque a gente tenta, porque muitas vezes dá resultado positivo. Fiz um empréstimo para uma pessoa e ela não pagou. Como devo proceder? Olha, nessa questão é uma questão complexa, certo? O particular, Marcos, em tese, ele não pode, só a instituição financeira regulamentada, cadastrada junto ao Banco Estado do Brasil, pode realmente realizar um empréstimo. Eu acho que ela deixa entender que ela emprestou o nome a alguém. Fiz um empréstimo para uma pessoa e ela não pagou. Pode ser um empréstimo de dinheiro, pode ser que tenha emprestado o documento. O cidadão particular, o comum, pode emprestar sem juros. Sem juros. Ele não pode ninguém, nenhum particular, Marcos. Nós tivemos um caso recente, próximo aqui da cidade de Caicó, onde foi apreendido altos valores de dinheiro, pessoas foram presas a conta de agiotagem. A agiotagem é um empréstimo de dinheiro, certo? Por quem não é instituição financeira regulamentada. Mas, enfim, se esse empréstimo foi sem juros, por exemplo, se não é uma atuação ilegal, você pode entrar com a cobrança através do juizado especial. O PROCON não vale civil nesse caso, porque não é uma relação de consumo regulamentar, mas se não há ilegalidade dessa contratação
situação de empréstimo, essa liberação que houve aí, o credor, ele pode, dependendo do valor, se for um valor singelo, não for coisa alta, até sem advogado, Marcos, ele pode manejar uma ação de cobrança através do juizado especial civil aqui da comarca de Caicó. Lembre-se, eu sempre falo aqui, Marcos, da questão de documentos, a questão documental. O correto hoje é que se você comprar uma bala de 20 centavos, você pague e receba o recibo daquela compra do supermercado. Então, por que isso? Quando o ouvinte tentar, por exemplo, manejar ação de cobrança contra esse devedor que não pagou, vai precisar de certos dados, nome completo, profissão, estado civil, RG, CPF, endereço completo, telefone, e-mail dessa pessoa. São vários dados sem os quais ela não consegue manejar ação judicial. Por isso que é bom que toda negociação tenha um documento, seja documentada, tenha recibo, tenha algum contrato, certo? Então, mas enfim, em resposta à pergunta do ouvinte, o meio correto seria o juizado especial civil, desde que você tenha já esgotado todos os meios de cobrança. Quem sabe, você pode ligar para essa pessoa, ela pedir um prazo, ou então pagar um pedaço e pagar o resto depois. Isso é até bem mais simples. Nós temos sempre que desafogar a via judicial. O processo, Marcos, judicial, o administrativo, ele é sempre o último recurso. Quando você não tem outro meio de resolver. Gente que acha que é muito fácil procurar a via judicial, ou que é só ir ao PROCON, não é assim. Se você não se ajudar, se você não tentar resolver primeiro o seu problema por si, tentar uma solução de fato, é muito difícil que um outro órgão, um órgão público, possa lhe ajudar. Então, primeiro você tenta resolver, diante de uma impossibilidade total de solução, seja qual for o tipo de problema, aí sim é que nasce o processo de verdade, o judicial ou administrativo. Doutor Márcio, comprei um pneu do meu carro em uma loja em Campina Grande e com 2 meses que tinha comprado o pneu deu defeito. Faz mais de 1 mês que fui para assistência e eles só dizem que está em análise e eu no prejuízo, pois trabalho fazendo frete. O que posso fazer nesse caso? Acho que eles estão me enganando. Marcos, olha, com esses 2 meses aí, já extrapolou o prazo máximo que é estipulado pela legislação para o reparo do produto. O pneu ter reparo é muito difícil, né? Porque ninguém vai pegar um pneu novo e devolver com remendo ou vulcanizado, por exemplo. A gente faz com pneu que já passou da validade, o pneu velho, né, mais antigo. Nesse caso aí, a análise do fabricante deveria ser de o porquê aconteceu o defeito. Se foi má fabricação do produto ou se foi, por exemplo, má conservação das vias ou até mau uso. Mas hoje, passados esses 2 meses que o ouvinte falou, a empresa não tem mais direito de argumentação. Quando você entrega um produto, pode ser um pneu, pode ser um celular, pode ser uma geladeira, que produto for, para o fabricante ou para a assistência técnica do fabricante, pode ser até por meio da loja onde você fez a compra, o prazo máximo para que aquele produto volte para você reparado, Marcos, ou então com a resposta negativa é de 30 dias. Então chegou no dia 31, você não é obrigado sequer a aceitar aquele produto, mesmo que ele tenha sido reparado. Então esse ouvinte hoje, ele já tem o direito de pedir o dinheiro de volta, o que ele pagou por esse pneu, corrigido inclusive, ou então um produto novo. Ele não tem mais nem a obrigação de ficar aguardando o prazo, ele não tem mais a obrigação de aceitar um laudo negativo, por exemplo, ele não tem mais a obrigação de aceitar esse produto eventualmente reparado. Então ele tem que pegar os documentos dele, ele pode inicialmente ter contato diretamente com o fabricante ou com a assistência técnica e já pedir a reposição do produto ou o dinheiro de volta. E se ele não conseguir, pode procurar o PROCON. Doutor Márcio, eu tinha um cartão, tive um problema, aí atrasei por 3 meses, fiz o acordo, paguei em 2 parcelas e procurei saber como estava. Fiquei sabendo que eles cancelaram sem nem me avisar, isso é certo? Não, Marcos, não é certo. Olha, ele cumpriu com o compromisso dele, né? Cumpriu. Olha, uma das coisas que gera mais prejuízo ao consumidor é a quebra de acordo. Quando você negocia o pagamento do empréstimo ou do cartão de crédito com o banco e você, por algum motivo da vida, não consegue pagar, ou até não quis mais pagar, essa quebra de acordo ela é muito prejudicial, porque o que você pagou desaparece, ele vai ser consumido em juros e encargos, e o que você vai ficar devendo, mesmo com outro acordo, é maior do que o primeiro acordo, ou seja, o banco ele vai lucrar 2 vezes com essa quebra de acordo. Então isso pode até se configurar como uma punição para o consumidor que fez o acordo e não cumpriu, mas o banco não pode unilateralmente romper esse acordo e deixar você no prejuízo. Eu já tive casos, Marcos, por exemplo, do consumidor firmar um acordo junto com a instituição financeira e, por exemplo, são 10 parcelas, algumas dessas parcelas caíram no feriado. Eu peguei até caso de feriado nacional.
O consumidor pagou conforme a lei no primeiro dia útil seguinte e o banco considerou quebrado o acordo, que é muito irregular. Então, qualquer situação, eu sempre digo aqui, qualquer situação que cause prejuízo ao consumidor, seja de qual natureza for e que não for culpa dele, é discutível, é reparável. A orientação, discutir primeiro junto ao banco. Se o banco não organizar, se o banco não reativar esse acordo ou não firmar outro nas mesmas condições ou até mais benéficas, esse consumidor deve procurar o PROCON urgentemente. Doutor Márcio, comprei uma garrafa ontem por R$23. Quando foi à tarde, a mesma garrafa baixou o preço para 15. Tem o direito a ir atrás desse desconto? Marcos, olha, não tem. Esse desconto aí pode ser fornecido à vontade do dono do estabelecimento. Olha, a lei proíbe o aumento de preço sem justa causa. Por exemplo, se a garrafa custava 15 de tarde e de manhã e de tarde passou para 25, esse aumento de preço ele tem que ser justificado. Não é porque aumentou o valor do frete, aumentou no fabricante o valor do produto. Essa aqui é uma nova que eu recebi agora, já paguei mais caro por ela. Aumentou a luz, aumentou a água, esse tipo de coisa. Então, todo aumento de preço, Marcos, de produto, o primeiro preço do produto é aquele que o comerciante quiser colocar. Por exemplo, o comerciante pode vender numa esquina, um certo comerciante, a mesma garrafa por R$15, outro, se quiser, pode vender por 60. Vai depender dele ter cliente ou não, mas o primeiro preço, quem estabelece é o vendedor, é o fornecedor. Agora, daquele preço estabelecido para frente, o aumento de preço ele não pode ser injustificado, não pode ser sem justa causa. Mas a lei não fala nada do desconto. Essa questão, por que pareça, é corriqueira. Muita gente procura o PROCON com esse tipo de assunto. Olha, era tanto, no outro dia baixou para tanto, eu quero discutir lá com o dono da loja, ele não quer conversa. O dono da loja não será obrigado, Marcos, porque a lei não trata desse assunto. A lei não trata da redução de preço. A lei cria regras para o aumento de preço, certo? Ou seja, se essa pessoa procurar o PROCON, eu não tenho nem poder funcional, nenhuma competência para ligar para essa loja, para abrir um processo contra essa loja, porque não há aí uma irregularidade, não há aí uma quebra de contrato, não há nenhuma conduta abusiva. Mas ele pode sempre discutir. Não, eu comprei aqui, baixou, não tem como a gente ver, mas ele não será obrigado. A verdade é essa, porque não há aí nenhuma conduta abusiva prevista em lei. Ok, eu quero aqui agradecer a sua participação, dizer para os ouvintes que as perguntas que não fizemos hoje, já abro na próxima terça-feira com essas perguntas, já guardei todas elas aqui, para terça-feira a gente trazer aqui no seu quadro. Algo mais a acrescentar, meu Marcos, amigo? olha, quem fizer a pergunta pela live, pelo Facebook, muitas pessoas fazem, olha, nenhuma pergunta feita pela internet fica sem resposta. Eu posso não poder responder agora, posso não poder durante o transcurso do dia, mas todas as perguntas, quando o Marcos, ele isola o vídeo, coloca só o vídeo por dentro dos seus direitos na internet, no Facebook, algumas pessoas vão lá, ele me marca e corriqueiramente há perguntas naquele ambiente, todas são respondidas e as que ficaram, fica para a próxima semana. Obrigado pelas perguntas. Marcos, tem um recado do coração? Tem sim. Então, senão ali você fica chateado, não, né? Na verdade quem fica triste sou eu. Eu é que preciso dizer o quanto a amo todos os dias, amigo, porque eu não sou a pessoa mais fácil do mundo. sou um pouco imperativo às vezes. Então, a pessoa que me suporta, que cuida muito bem de mim, inclusive. Então, os beijos e abraços do mundo todo para minha namorada ali, que está nos ouvindo agora lá em Poeira. Para minha mãe, que está nos ouvindo agora ali, outra pessoa que me suporta também há 40 anos, que está nos ouvindo lá na casa dela. E obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira. 7h14.